Olá, meus amigos. Antes de entrar na história do vídeo de hoje, eu quero mandar um beijo carinhoso para o José Elias de Teresina, Piauí. Mua! Beijo, viu, meu querido? Obrigada pelo carinho, obrigada pelos comentários aqui no canal. E também eu queria mandar um abraço carinhoso para os meus conterrâneos que estão sofrendo com enchentes horríveis no Rio Grande do Sul, né? Eu tenho acompanhado, eu não tenho, até onde eu sei, eu não tenho nenhum amigo ou amiga que foi atingido, mas recebe meu abraço carinhoso para você que está passando por uma experiência em que provavelmente você está se dando conta das coisas que realmente importam na vida, né? A gente trabalha, a gente quer conquistar as coisas e é normal, e é bom, e é positivo, e é bom que seja assim, mas em momentos como esse, a gente se dá conta que as coisas mais preciosas, mais importantes da nossa vida, elas não é possível comprar, né? Então eu quero dividir contigo a minha solidariedade e eu espero sinceramente que as pessoas atingidas possam se recuperar rapidamente, recuperar as perdas que tiveram, viu? Falando sobre este assunto, eu não posso deixar de comentar com você o que eu sinto e como eu vejo a mobilização dos membros da Igreja Mórmon para ajudar as pessoas afetadas por essa enchente. Eu tenho visto postagens de pessoas com o colete amarelo para chamar bastante atenção, o emblema Mãos que Ajudam, a logomarca da corporação ou Associação Brasileira de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Talvez você, como membro da igreja, veja isso como eu via quando eu era membro. A igreja ajuda, a igreja se mobiliza, né? A igreja faz e acontece, corre e ajuda. O que talvez você não se dê conta é de que não é a igreja que está fazendo coisa nenhuma por aquelas pessoas, é você. A igreja te usa para se promover às tuas custas, de novo, às custas da tua boa fé. Porque muito provavelmente você, como eu era um dia, você acredita que servindo na igreja você está servindo a Deus, você está servindo ao próximo, mas na verdade o que você não se dá conta é que você está sendo usado por uma empresa para ela aparecer bem na foto. E aí eu fico olhando para essas pessoas e eu fico pensando, será que esses queridos e queridas que frequentam a Igreja Mórmon ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, será que quando elas largam tudo e vão lá ajudar na enchente, por exemplo, será que elas fazem isto movidas por um amor genuíno ao próximo, uma vontade de ajudar, que vem de dentro? Ou será que elas se sentem compelidas a arregaçarem as mangas e ajudarem por conta do que elas aprendem na igreja? Porque existe uma diferença. Se você parar para pensar, existem pessoas que fazem por amor. Puro amor. Elas não precisam de colete amarelo, elas não precisam representar uma igreja ou uma instituição, elas vão caladinhas e como o cristianismo ensina, elas fazem com a mão direita sem que a esquerda saiba o que elas estão fazendo. Mas aquelas pessoas que fazem porque aprendem na igreja que elas têm que ajudar e têm que servir, têm que suar a camisa,
Será que elas não estão em constante negociação com o Deus Mórmon, aquele Deus de amor e de bênçãos condicionais? Aquele Deus que quando você se batiza, você assina um contrato espiritual com ele, em que ele só vai fazer a parte dele se você fizer a tua parte. Qual é a tua parte? Tudo e qualquer coisa que a tua igreja disser que você tem que fazer. Essa é a tua parte. E quando de Deus obtemos uma bênção, é pela obediência àquela lei na qual a bênção se baseia. Eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não o fazeis, não tendes promessa alguma. Será que aquelas pessoas com aquele colete estão fazendo por amor? Ou será que elas estão fazendo, ajudando as pessoas na enchente, fazendo doações, porque elas vivem num estado de constante negociação com este Deus que o mormonismo criou para você adorar? Quanto será que a igreja Mórmon está doando em dinheiro para ajudar aquelas famílias a recuperarem o que elas perderam, ou pelo menos parte disso, em termos materiais? Conta para mim, e eu tô falando isso, tô te pedindo com sinceridade. Você que é membro da igreja, e principalmente em um chamado de liderança em que você tem acesso a essa informação, conta pra gente qual o valor em reais, valor monetário que a igreja entregou para aquela cidade, para aquele prefeito, para aquele presidente de estaca, não sei, para ajudar as pessoas a comprarem aquele carro que elas perderam na enchente, que não tem seguro, comprar aquela televisão que se foi, comprar aquela geladeira que elas perderam, comprar uma cama, comprar roupa de cama. Quanto? Aí talvez você esteja assistindo e falando, mas da onde a Vânia está tirando isso? Isso é um absurdo, meu Deus do céu. A igreja não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Mas se você é membro da igreja desde a época em que no Brasil havia só o Templo de São Paulo, por exemplo, muito provavelmente, como eu, você escutou falar de pessoas que moravam lá no Amazonas, lá no Nordeste, no norte do país, principalmente no estado do Amazonas, pessoas que vendiam o carro, vendiam a televisão, vendiam outras coisas que tinham dentro de casa para poder pagar, entregar o dinheiro para poder ir até o Templo de São Paulo. Isso não é um absurdo para você. Mas a tua igreja colocar a mão no bolso e comprar um eletrodoméstico que uma família perdeu na enchente, isso sim é um absurdo. A quem muito for dado, muito se lhe exigirá. Por que isso só se aplica a você? Por que isso não se aplica à tua igreja, que tem um faturamento anual de 7 bilhões de dólares só em dízimo? Fora as outras doações. Você, como membro da igreja, além de ajudar as pessoas, você não tem que pagar para entrar no templo? Você não tem que entregar dinheiro ou cheque, seja lá o que for, 10% do teu salário mensalmente, se você quiser ter sempre uma recomendação válida para entrar no templo? Por que você pode entregar dinheiro para a tua igreja, mas a tua igreja não pode entregar um dinheiro para você comprar coisas que a tua família perdeu? Pensa nisso e chega às tuas próprias conclusões. Eu só tô aqui cutucando o teu intelecto, como eu sempre falo, porque o meu sonho, literalmente, para você como bom membro da igreja, que provavelmente tem um coração de ouro e serve com sinceridade, o meu desejo para você é que um dia as escamas caiam dos teus olhos e você consiga enxergar a igreja pelo que ela realmente é. Porque você está sendo explorado e tirado vantagem. E a culpa não é tua. Eles sabem fazer isso muito bem. Eu vi postagem no Face, várias, de membros da igreja colocando ali a foto de um cartazinho do Mãos que Ajudam e tal,
e link para uma matéria também falando do Irmãos que Ajudam, pedindo para as pessoas da comunidade contribuírem com água potável, alimentos não perecíveis, cobertores, artigos de higiene e limpeza, etc. Por que a igreja não compra tudo isso e manda entregar? Anonimamente. Por que ela só aparece com aquele colete amarelo com pessoas de boa fé servindo e ajudando ao próximo? Para que ela fique bem na foto. Olha como a igreja ajuda as pessoas. Você pode fazer um sacrifício violento porque você não ganha 7 bilhões de dólares por ano? Será que você ganha 1 milhão de reais por ano? Vamos baixar esse valor, porque eu falei 7 bilhões de dólares, não reais. 7 bilhões de dólares por ano. Eles pagam todas as despesas no mundo inteiro e sobra muito dinheiro ainda. Mas você não ganha 1 milhão de real por ano, ganha? Será que você ganha 500 mil reais por ano? 200 mil reais? Eu não sei. Será que você ganha 100 mil reais por ano, mas aí você tem filhos? Você tem uma casa para manter? Você tem que pagar teu dízimo? Você tem que pagar oferta de jejum se quiser aquela bênção especial de Deus? Porque se você não pagar, literalmente com dinheiro, não é entregar alimento para o bispado, não, é o dinheiro. Me dá o teu dinheiro aqui, uma oferta generosa. Se você não entregar essa oferta, você vai estar só passando fome. Tá, e aí você paga a missão do teu filho, você paga a caravana para ir para o templo, você dá almoço para os missionários, gasta a tua gasolina para visitar, para visitar e reativar e fazer reunião e vai e volta e vai para atividade. Você paga para fazer parte desse clube. Mas quando você precisa de ajuda financeira, boa sorte. Muito provavelmente você vai ter que contar com a boa vontade de pessoas que têm um pouco mais do que você ou têm menos do que você, mas que não foram afetadas pela enchente e vão lá com boa fé e vão ajudar. Mas essa corporação multibilionária, calma, ela não vai sair comprando geladeira, carro, mas da onde? Para alguém que perdeu tudo. Eu precisava fazer essa observação porque é tão bom ver as coisas como elas realmente são. E é tão revoltante observar pessoas que não conseguem enxergar o que está bem debaixo do nariz delas. Como eu não enxerguei por mais de 30 anos. Tá. Agora sim, vamos entrar na história do nosso brasileirinho de hoje. Ele fala o seguinte. Querida Vânia, tome muito cuidado ao falar minha história, pois muitas pessoas aqui da Estaca assistem teu canal. Eles podem fazer uma conexão. Ainda permaneço na seita e temo retaliações. Amo muito você. Querido, né? Gostaria de compartilhar alguns pensamentos e sentimentos profundos com você, mas por favor me chame de Rodrigo. Sou um membro da igreja há quase 6 anos. Gostaria de compartilhar alguns... desculpa. Quando voltei de minha missão, percebi que as bênçãos que esperava encontrar na igreja nunca realmente se manifestaram em minha vida. Antes de entrar para a igreja, eu era evangélico e sempre estive em busca de um relacionamento significativo e de uma família. No entanto, isso parecia um grande desafio para mim. Minha mãe sempre me educou dentro dos dogmas religiosos, mas apesar disso, nunca consegui encontrar alguém especial durante todos aqueles anos em que estive na igreja evangélica. Foi durante esse período de desânimo que conheci as missionárias, em particular uma americana encantadora. Ela tirava minha concentração e, apesar de inicialmente hesitar, acabei indo à igreja por causa dela. Demorei a me batizar, pois sempre tive minhas dúvidas sobre o livro de Mórmon.
Na verdade, eu sabia desde o início que era uma fraude, antes mesmo de fazer qualquer pesquisa um pouco mais profunda. Os líderes da igreja afirmam que o livro de Mórmon é verdadeiro, e posso afirmar com certeza que Joseph Smith não o traduziu, mas sim escreveu o dito livro baseando-se em outras obras literárias comumente acessíveis no século XIX. Minha missão foi uma experiência muito boa. Conheci pessoas incríveis pelas quais sou grato. Mas aos 28 anos, sinto que será difícil preencher o hiato que a missão deixou em minha vida. As tão esperadas bênçãos nunca chegaram. Não me casei e, infelizmente, quebrei a lei da castidade recentemente. A pessoa com quem eu estava me traiu e todos no meu trabalho ficaram sabendo, inclusive na igreja. O presidente da estaca disse que eu encontrarei uma moça como eu, o que considerei extremamente racista. No entanto, eu sei, Vânia, que devido à minha condição social e minha cor, será difícil me casar com uma moça mórmon de boa família. Sinto-me inferior aos outros rapazes que retornaram da missão, pois aparentemente todos eles estão bem casados, enquanto eu ainda estou lutando nessa área sentimental. Além disso, sinto-me mal por não conseguir encontrar um emprego digno e ajudar minha mãe como gostaria. Peço desculpas por não entrar em detalhes, pois sei que há muitas pessoas que assistem e poderiam me identificar. Mas eu precisava compartilhar isso com alguém. E você, Vânia, é alguém em quem confio e admiro profundamente. Com carinho, Rodrigo. Ai, Rodrigo, obrigada, viu, por tanto carinho, meu querido. Nossa, você é um membro da igreja e você frequenta e você confia em mim e tem um carinho e um respeito que para mim significam muito, porque na igreja as pessoas aprendem a tomar cuidado com pessoas como eu, né? Não é teu caso. Você consegue me ver como um ser humano e não simplesmente uma anti-mórmon. Você não vê o rótulo que a igreja coloca em pessoas como eu. Então eu te agradeço muito por isso, viu? Obrigada. Então tá, ele fala aqui que, olha só, no comecinho aqui nesse primeiro parágrafo, ele fala que existem pessoas na estaca dele que assistem meu canal e eles podem fazer uma conexão. Ele ainda permanece na seita e teme retaliações. Bom, esse parágrafo aqui é perfeito, porque de acordo com Steve Hassan, essa é uma característica de seitas de controle mental, ou seja, você recebe retaliações dos membros quando você faz algo que a igreja não aprova. É claro que a igreja Mórmon não vai aprovar membros da igreja conversando comigo, dividindo experiências comigo, para eu fazer comentários aqui. Por quê? Porque se trata de uma seita de controle mental. Então, presta atenção, tá? Steve Hassan tem um dos livros dele que eu escutei em áudio. Tá aí na descrição do vídeo se você quiser dar uma olhada. Não sei se tem em português, mas eu sempre falo sobre ele aqui porque ele é especialista em estudo de seitas de controle mental. A Igreja de Jesus Cristo São os Últimos Dias tem quase todas as características de uma seita. Sendo uma dessas, separa, cuidado, se afasta de quem se afastou da igreja e principalmente daqueles que falam contra ela. Então tá. Ele é membro da igreja há quase 6 anos. Olha só. Ele foi para a missão e ele está prestando um testemunho da missão dele aqui. Ele fala o seguinte. Ai, meu Deus. Minha missão foi uma experiência muito boa. Conheci pessoas incríveis pelas quais sou grato. Mas as tão esperadas bênçãos nunca chegaram. Mas
As bênçãos que esperava encontrar na igreja quando voltou da missão nunca realmente se manifestaram em minha vida. Esse é o testemunho de um ex-missionário. Não é a Vânia que está falando aqui, é a experiência dele, é o testemunho real dele. Ele diz que vai ser difícil recuperar os 2 anos, tá vendo? Eu não marco as coisas, depois eu quero falar e daí eu não encontro aqui. Desculpa, né? Peraí. Tá, eu não tô achando. Ele fala aqui que vai ser difícil ele recuperar o hiato que a igreja não, que a missão dele deixou na vida dele, ou seja, um tempo em que ele não fez nada por ele mesmo, ele não se qualificou profissionalmente, ele não se relacionou com ninguém, ele só trabalhou 60 horas por semana para a igreja. E é como ele fala, esse tempo não volta, não recupera mais. E cadê as bênçãos prometidas por aquele tempo que você parou tudo? Como eu já falei outras vezes aqui, o Deus Mórmon é um Deus de barro que a igreja criou para você adorar, assim como a igreja, como por exemplo o Testemunho de Jeová tem um Deus com suas próprias características, a Assembleia de Deus tem um Deus com suas próprias características e exigências, e por aí vai. Cada igreja, cada religião, cada seita, ela tem um Deus que tem determinadas características. O Deus Mórmon, ele é assim: você usa o garment, frequenta o templo, decora símbolos e sinais, ganha um novo nome. Testemunha de Jeová, você não pode doar sangue, Mórmon pode doar sangue. Então, assim, cada igreja tem seu Deus de barro. E eles são deuses de barro, eles são seres criados por homens que usam o cristianismo para criar aquele Deus, para você adorar, para você trabalhar de graça, para eles enriquecerem. É o comércio da fé, tá? Então, querido, quando você fala aqui que as bênçãos nunca chegaram, é porque você não está lidando com o Deus deste universo. Você está lidando com um Deus de barro que a Igreja Mórmon criou para você criar. A igreja enfiou na tua cabeça que se você fizer a missão, largar tudo por 2 anos, você vai ser abençoado. É mentira, porque isso não tem nada a ver com o Deus deste universo, seja lá qual for esse Deus. Talvez seja o do cristianismo. Ninguém sabe, tá? Então não te culpa, viu? Aí o que acontece? Ele fala aqui que ele pode afirmar com certeza que Joseph Smith não traduziu o livro de Mórmon, mas sim escreveu o dito livro baseando-se em outras obras literárias comumente acessíveis no século XIX. Eu assino embaixo. Que obras literárias são essas? The Late War, A Guerra Tardia, The View of the Hebrews, A Visão dos Hebreus. São 2 exemplos. Se você colocar esses 2 livros e o livro de Mórmon, os 3 juntos, e pegar trechos deles e colocar numa projeção para alguém te falar de qual livro aquela frase foi tirada, você não vai saber, porque eles têm a mesma estrutura gramatical, a mesma linguagem. E Joseph, desde pequeno, indo para a escola, ele tinha acesso a estes 2 livros. Tá? Então, o nosso querido aqui não está falando bobagem, mas não acredita no que ele está dizendo e nem em mim. Dá uma pesquisada, vai atrás aí na internet, Visão dos Hebreus, A Guerra Tardia e o Livro de Mórmon, e compara por você mesmo as semelhanças entre eles, porque elas não serão meras coincidências, tá? Aí tudo bem, ele larga tudo, vai para a missão, agora ele volta e começa a namorar, e ele quebra a lei da castidade, ou seja, ele tem relações sexuais consensualmente com alguém, mas agora talvez ele esteja sendo punido, porque a prática comum, a prática comum é, se você quebra a lei da castidade na Igreja Mórmon, você vai sofrer um conselho disciplinar. Muito provavelmente ele passou ou vai passar por um conselho disciplinar, em que ele será ou já foi desassociado, excomungado ou está ou esteve em período probatório. Porque o sacrifício expiatório de Cristo não é suficiente para a Igreja Mórmon, para o Deus Mórmon, viu?
não é aquela história que você lê lá no Novo Testamento, que eu acho tão linda, apesar de não ser histórica, mas é uma, é uma experiência que retrata a personalidade e está de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A mulher foi pega em adultério. Pela lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada até a morte. A Igreja Mórmon ainda pratica essa lei de Moisés, quando ela te leva a um conselho disciplinar e você é espiritualmente apedrejado. E agora você perde os privilégios como membro da igreja. Dentre eles, não vai tomar o sacramento, não vai participar de aulas e de nada no púlpito durante um determinado período. Se você for excomungado, você tem que tirar os garments, que para um membro da igreja é terrível, porque ele acredita que aquilo é uma proteção contra Satanás. Então ele fica horrorizado, se sentindo vulnerável espiritualmente. Depois ele tem que se rebatizar. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ainda te apedreja espiritualmente se você quebrar a lei da castidade, por exemplo. O sacrifício de Jesus Cristo, nesse caso, não. Bora apedrejar aquela mulher adúltera. Mas aí, nesse caso, quer dizer, o rapaz é membro da igreja há quase 6 anos. Isso significa que ele tinha, não sei quanto tempo ele era membro da igreja e já foi logo para a missão. 28 anos de idade, virgem. Aí ele vai lá e quebra a lei da castidade, ou seja, ele cede conscientemente o chamado da mãe natureza, porque é normal, o desejo sexual e as necessidades sexuais são absolutamente normais. Nessa idade aqui, meu Deus, é heróico o fato dele nunca ter tido relações sexuais até então, ou mesmo que tenha tido, mas ele ficou por muito tempo celibatário, né? Celibatário, né? Acho que é. Tá. Mas não é bom o suficiente, não importa, não importa que até agora ele foi puro, digno e trabalhou e foi lá e foi para a missão, nada disso importa, agora perdeu tudo. Agora vamos apedrejar, vamos punir. É como num clube, desculpa, no clube não, também num clube, mas é como no mundo financeiro você compra um carro e financia, é ou não é? Você tem que pagar. Não, o banco não tá nem aí se você tem dinheiro ou não, se alguém adoeceu na família agora, ou se você perdeu tudo na enchente, você parou de pagar o teu carro, o banco vai lá e tira. Não importa os anos que você tenha pago aquele carro, se não tá quitado, um abraço, perdeu o dinheiro e o banco vai pegar teu carro de volta. A Igreja Mórmon, ela trabalha a partir das regras do mercado corporativo, do mercado capitalista. Pode trabalhar por ela, faz missão, larga tudo. Ou fica lá fiel, fazendo tudo certinho, bem fofinho, 20, 30 anos. Quebrou sétimo, adulterou, sei lá, pum! Excomunhão. Tudo aquilo de bom que você fez no passado não importa. Porque eles precisam te convencer que eles têm a cura para os teus problemas espirituais. Então eles te destroem e reconstroem, destroem e reconstroem. E agora você fica no círculo vicioso e você fica preso na teia do controle mental que eles exercem. Ai, meu Deus. Então tá. Querido, você fala aqui, né, que você se sente inferior aos outros rapazes que retornaram da missão, pois aparentemente todos eles estão bem casados. Você usou a palavra certa aqui, aparentemente, tá? Eu posso te falar por experiência própria que a aparência não significa nada. Quando as pessoas que me conheciam em Floripa souberam que eu estava me divorciando ou havia me divorciado, as pessoas ficaram chocadas, porque aparentemente eu e meu ex-marido, estávamos bem casados. O casamento já estava afundando fazia muitos anos. Quando a gente se divorciou, a coisa já não estava boa há muitos anos, mas quem olhava achava que nós éramos muito bem casados. Então,
viu? Muitos deles estão bem casados, mas outros não. É a aparência do bem, que a igreja ensina muito bem os membros a manterem. Tá? Então não precisa se sentir inferior, viu? Quando você fala aqui que você se sente mal por não conseguir encontrar um emprego digno e ajudar a tua mãe como gostaria, eu acho que talvez, né, a palavra digno aqui não seja a melhor palavra, porque eu acredito que todo emprego honesto, ele é digno. Talvez você esteja se referindo ao fato de que você gostaria de estar ganhando mais, né, um emprego que te pagasse melhor, para ajudar a tua mãe. Mas você tem 28 anos de idade, então o que eu posso te dizer é o seguinte: continua correndo atrás, viu? Eu, aos 28 anos de idade, também não tinha, que eu tinha parado a minha vida por conta da igreja. Eu só consegui terminar minha faculdade aos 37, 38 anos de idade, viu? Então tem muito tempo ainda, corre atrás do prejuízo. Mas talvez, só talvez, este seja um momento em que você coloque as tuas necessidades, as tuas prioridades, os teus objetivos pessoais à frente dos interesses da igreja. Viu? Você frequenta, tudo bem, provavelmente você gosta, você tem todo o direito de frequentar e ficar lá, mas talvez você não precise entregar tanto ao ponto de colocar sempre os interesses dela à frente dos teus. Toma cuidado com isso. Você já teve uma experiência, você colocou os interesses dela acima dos teus, quando você largou tudo e foi para a missão por 2 anos. Você já está sofrendo as consequências daquela escolha que você tomou, que você fez porque você tinha um testemunho, alguma coisa assim. Talvez seja a hora de encerrar esse ciclo e começar a viver a religião do teu jeito. Caso você seja chamado a conselho disciplinar por ter quebrado a lei da castidade, você tem todo o direito de negar e dizer não, ou simplesmente parar de frequentar por um tempo, até você se refazer e decidir o que é melhor para a tua vida. Tá bom, meu querido? É isso que eu desejo a você. Muito obrigada de novo pela confiança, pelo carinho, pelo respeito, viu? E a gente segue conversando aqui. Chega sempre às tuas próprias conclusões, viu, meus queridos? Cuidado com esses mãos que ajudam. De quem são as mãos? Quem é que está realmente ajudando? Presta atenção, tá? É isso aí, muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.